nome é Álvaro Vota. É uma satisfação muito grande, estou vendo vários rostos aqui novos, amigos antigos de muito tempo. E eu acredito que hoje é um marco para o WSO, porque pela primeira vez nós estamos aproximando o conhecimento dos membros dos decisores, sabe? Eu acho que é uma coisa dos empresários saírem junto com os prestadores de serviços e realmente criar um Brasil mais forte, sabe? Então nós estamos aproximando o conhecimento de necessidade. E eu hoje vou fazer uma palestra para vocês de como montar e aperfeiçoar uma equipe de representantes comerciais. Esse é um tema que eu gosto muito, porque eu venho trabalhando com representantes há 25 anos. Tá? Nos primeiros 13 anos, eu fui um acompanhador de representantes, um supervisor do lado da empresa, a visão do chefe. Depois, quando abri a minha empresa, eu fui ver como é que era vestir a pele da raposa. Então, eu trabalhei 2 anos no campo como representante comercial, onde eu fui vender EPIs em lojas de material de construção e fui vender trocadores de calor em indústrias, do Cubatão e da Baixada Santista. E agora, depois desses 2 anos de representante, eu venho apoiando empresas, há 10 anos já, a trabalhar suas estratégias comerciais com representantes comerciais também. Então, são 25 anos nesse tema, eu gosto muito, e hoje eu queria falar para vocês que um dos desafios empresariais para 2015, que a gente pesquisou, nós mandamos pesquisas para os decisores aqui presentes, e o top número 1 é aumentar as vendas. É isso que saiu na pesquisa que nós recebemos a consolidação ontem. E aumentar as vendas, vocês, através de uma equipe de representantes comerciais, quem não tem, que são prestadores de serviços, pode montar, e quem já tem, pode aperfeiçoar. Então, hoje eu vou passar rapidamente, são 6 slides, algumas dicas para vocês de como fazer isso. E aí depois tem um tempo para perguntas, no coffee break eu posso ajudar também, tá? Vocês a seguirem em frente. Vamos lá. Eu vou começar falando dos prós e contras de você ter uma equipe de representantes comerciais, tá? Os prós superam os contras. Primeiro, se você tem um representante comercial, você não tem um custo fixo, como se tivesse com um gerente de vendas, CLT. Outro pró é que existe uma lei 4886 de 1965 que rege a relação entre a empresa e os representantes comerciais. Isso é muito bom. A lei rege, explica direitinho como funciona, isso pode ser base para o contrato. E também, ainda com representantes comerciais, o que está acontecendo com o Brasil? Hoje existem praças novas, onde o dinheiro foi para lá, onde o mercado se desenvolveu, que se você colocar um representante comercial, você vai alavancar a sua empresa. Então, por exemplo, começando aqui de baixo para cima, né? Chapecó, depois você sobe um pouco, você tem Uberlândia, você tem regiões como Barreiras, na Bahia, Feira de Santana, Caruaru, Imperatriz no Maranhão, oeste do Pará. Nessas regiões, onde normalmente não se coloca representante, hoje você coloca um representante lá e a venda sobe. Então, os prós de ter uma equipe de representantes é essa flexibilidade de você colocar gente sem custo fixo. Quais são os contras? Quais são os pontos negativos? Os representantes estão envelhecendo. Aqueles campeões de venda hoje já estão com uma certa idade. E não está havendo a reposição por jovens, como deveria. Então, essa é uma certa dificuldade de se encontrar um jovem representante. Há também alguma diminuição de ganho que aconteceu ao longo dos anos. As empresas, em alguns casos, baixaram a comissão. Outra coisa também, fizeram uma concorrência com o telemarketing e com vendas pela internet. Nada contra esses novos canais de vendas, mas ainda num país continental, uma equipe de representantes que visite realmente pode mudar a história da empresa de vocês. Realmente uma equipe campeã de vendas muda a história. E ainda um contra, quem já trabalhou com representante, alguns decisores trabalham, precisa ter muita paciência para trabalhar com representante. É uma gestão complexa. E o que eu encontro em muitos clientes é que a área de representante muitas vezes é largada e está acomodada. Então, a gestão é bem complexa, mas os prós de ter uma equipe e aperfeiçoá-la são superam os contras. Bom, como captar candidatos? Vamos dizer que vocês têm uma empresa com um determinado número de representantes e a partir de segunda-feira vocês vão trabalhar forte para aperfeiçoar, já que o cenário do ano que vem é um cenário incerto e as empresas que quiserem progredir têm que trabalhar a partir de segunda agora, reforçando a sua equipe de representantes. Tem que ter um esforço maior. Então, o que fazer para captar candidatos? Primeiro, uma comissão de 4% a 8% é uma boa comissão que atrai candidatos, principalmente se for 7% ou 8% de comissão.
Outra coisa, quem for captar candidatos a representantes tem que ser uma pessoa muito persuasiva, porque você tem que chamar o candidato para trabalhar pela sua empresa nos primeiros meses sem ganhar praticamente. Então não adianta ligar para o cara e não ter persuasão. Então quem for contratar representantes ou persuadir candidatos tem que ser bem, puxar e valorizar a pasta. Agora, uma dica para vocês que eu tenho captado muito representante, tá? Essa dica é muito boa. Aonde buscar um candidato a representante para a CCP Composites lá? No site das empresas primas. O que são as empresas primas? Vamos pegar um caso de uma empresa de frasco plástico. Aonde você vai buscar representante para uma empresa de frasco plástico? Nas fábricas de tampas, nas fábricas de rótulo, nas fábricas de uma bomba spray. E muitas vezes você entra lá no site da internet, está lá os representantes no Brasil inteiro que vendem tampas. Então você vai buscar candidatos a representante nas pastas primas das suas empresas. Bom, e como selecionar? Pessoal, esse passo a passo funciona muito. Muitas empresas acabam pulando um ou outro. Você manda uma ficha de avaliação para o candidato, que depois eu posso passar para vocês por e-mail, bem detalhada para ele preencher. Onde você já pode analisar a capacidade dele preencher direito e os dados que estão lá. Segundo passo, a seleção de um representante ela tem que ser muito rigorosa, como se fosse contratar um gerente e um diretor para a sua empresa. Você vai olhar toda a documentação, o preenchimento, se ele tem CORE. Alguém sabe o que é o CORE? O CORE é o registro no Conselho Regional de Representantes Comerciais. Todos os estados têm CORE. Sem CORE não tem contrato de representação. Muitas empresas têm representantes sem CORE, o que abre um passivo trabalhista. E um grande filtro para saber se o candidato é bom é saber se o CORE está em dia. Você liga no CORE de Minas Gerais e eles te falam se ele está em dia ou não. Também olhar o Serasa, verificar se o candidato a representante tem o nome no contrato social, que muitos não têm, e verificar junto aos clientes que ele lista na ficha se ele dá um bom atendimento. Se ele passar pelo fase 2, você faz uma reunião por Skype, que tem muitos representantes que são de outros lugares muito distantes, com a diretoria da empresa. Então, contratação de representante é do dono da empresa. Faz uma reunião por Skype, vê empatia, vê qual é o roteiro de visita que ele faz. E se ganhar confiança, aí o pulo do gato. O passo 4. Chama o candidato por conta dele para ele vir até a empresa. Ele tem que pagar. Ele tem que se mostrar um investidor, um empreendedor. Ele tem uma empresa de representação. Nunca mande um contrato pelo correio, uma pasta, um catálogo. Chama ele para vir. Ah, mas é longe, custa caro. Bom, se você vender bem o peixe de que o teu negócio é bom e ele for um empreendedor, ele vai vir. Então, como selecionar? Seguindo esses 4 passos. Bom, agora o seguinte, como fazer o contrato? Façam o contrato com base na lei 4886, eu também tenho modelos de contrato, se vocês precisarem eu posso enviar para vocês. Evitem exclusividade na região, evitem prepostos também, apesar da lei permitir preposto, abre uma brecha para passivo trabalhista. Então, cuide com o contrato. De preferência, no dia que você aprová-lo, que ele está na entrevista, já entrega o contrato. E agora, o ponto muito importante que as empresas deixam de fazer o neonatal. O que é a política neonatal? Se você pegar um bebezinho e tirar ele ali da maternidade e colocar ele no asfalto, aqui na frente do Puma, o que acontece com o nenenzinho? Morre. Se você fizer com um representante algo semelhante, ele morre. O morre, nem sempre ele manda um e-mail dizendo que abriu mão da pasta, ele morre aqui, ó. Ele acha que o negócio não é bom e fica. E a empresa não faz um bom neonatal e aí depois a venda não vem. O que é um neonatal? Um treinamento forte. No dia que ele saiu com o contrato, 1 ou 2 dias, vai na sua empresa e passa por todas as áreas. Então, treinamento forte. Outra, põe a área de marketing para atuar junto aos clientes da região dele, para ver se gera pedido. Sai com várias ferramentas de vendas e marketing, para que ele chegue ferramentado. E agora o segredo. Há 20 dias do contrato, manda um supervisor na região dele, para fazer um treinamento in loco. Passou mais 20 dias, aos 45 dias do contrato, manda o supervisor novamente lá. Nessa visita do supervisor, você precisa que ele prove ao representante que o negócio é bom. Então, de preferência, ou levantar pedidos, ou levantar possibilidades de negócio. Essa ida do supervisor in loco é muito forte, realmente, na política neonatal. Outra coisa, qualquer coisa que ele faça, se ele ligar para tirar uma dúvida, elogia. Se ele mandar o primeiro pedido, o diretor liga.
Ou seja, se você conseguir nos 2 primeiros meses, que é a época mais crítica de um representante, que ele ganhe um fôlego, você começou bem, passou pela política neonatal. Como fazer para você gerir e aperfeiçoar uma equipe de representantes? Você já tem os antigos, um pouco acomodados, e você tem os novos que passaram pelo neonatal. Fazer uma gestão nos 4 Cs. O que são os 4 Cs? Controle, cobrança, case de sucesso e comemoração. O controle de um representante tem que ser diário, entrada de pedido e faturamento. O que é a cobrança? Você vai fazer um representante, você cobra sempre numa boa, sem crítica. Cobra numa boa, mas cobra de forma específica. O que é isso? Você foi no cliente X, você mandou a amostra para o cliente Y, evite cobranças genéricas, que é muito comum os gerentes de vendas, diretores, cobrar genérico. Como é que estão as vendas aí? Aí vem aquele rol de desculpa. Como é que estão os pedidos e tal? Faça cobranças específicas. C, cases de sucesso. Se tem um representante que tem um fato notável que ele fez, Eric, se ele fez uma coisa boa, estabelece um texto e manda para todo mundo. Aí os representantes que receberem vão querer também fazer algo notável para participar dos cases de sucesso. E por último, o 4 C, comemoração, muita comemoração nos pedidos, nas boas ações dos representantes, vocês devem comemorar. E ainda para aperfeiçoar, façam uma convenção semestral ou anual de vendas, onde vocês tenham muito treinamento, muito incentivo, de preferência um prêmio forte, um carro, por exemplo, se atingir um gatilho de vendas, que pague ao empresário o carro, faz um sorteio, lança uma campanha de incentivo de prêmios fortes. Tá? E nessa convenção, acolha, treine e motive muito. Ainda, para você aperfeiçoar uma equipe, faça uma auditoria de campo, porque o supervisor vai sempre com o representante, e chega uma hora que existe o risco de ele ficar meio que amigo do representante. Então vai um gerente auditar, ou vai o dono da empresa, o diretor, auditar o trabalho no campo. Isso é muito importante. Outra coisa, quem trabalha com representante tem que ter paciência e aceitar os medianos. Quem são os medianos? São os caras de desempenho mediano. Por quê? Você não consegue sair de uma equipe mediana ou fraca para uma equipe forte do dia para a noite. Se vocês fizerem tudo certinho a partir de segunda-feira, seguir algumas dicas, vai levar 3 anos para vocês terem uma equipe campeã de vendas com 80% dos representantes fortes. É um trabalho intenso. Agora, uma equipe de águias de vendas muda a história de uma empresa. Bom, fazendo um resumo do que eu falei, se vocês fizerem uma boa captação de candidatos, sabendo que os prós e contras de uma equipe de representantes são fortes, ou seja, os prós superam os contras, se vocês seguirem os 4 passos de seleção, de forma rigorosa, seleção rigorosa, e eles fizerem uma gestão intensa, ou de um gerente, ou de um diretor da equipe de representantes, que esteja sempre junto com eles, vocês vão conseguir, através de cotas, métricas e prêmios fortes, montar uma equipe campeã que eu tive o prazer de trabalhar, empresas que saem de 13 milhões e vão para 100 milhões, grandes crescimentos de vendas com equipes de representantes. Apesar de eu ter colocado 30 ou 40 representantes, dependendo do porte da empresa, pode ter até 180, que eu cheguei a coordenar uma equipe, 180 representantes. Não deixem de olhar estados e regiões do Brasil, e não deixem de olhar os outros estados da América do Sul como estados do Brasil. Então, hoje já tem representante do oeste do Paraná trabalhando no Paraguai, do sul do Rio Grande do Sul trabalhando no Uruguai. Então, também o brasileiro deve começar a olhar os outros estados como se fosse mais um estado. Aí dá para você ter uma equipe de 50, 60 representantes. E eu sintetizo muito o trabalho do representante com uma fórmula V mais V igual a P. Tem um que já riu que sabe o que significa. Alguém sabe aqui? Bob? Visita mais visita igual a pedido. Então, ele pegou lá do meu Skype. Eu acredito muito nessa forma. Tem vezes que é V mais V mais V mais V mais VN, até você chegar no pedido. Mas o que o representante pode nos dar? Um representante motivado e bem gerido, ele consegue, na abordagem de vendas, passar o que a estratégia da empresa quer. Isso não tem nada que supere a visita. Por exemplo, eu estou fazendo essa apresentação para vocês aqui, com a ênfase. Imagina fazer por Skype, ou fazer por um e-mail, ou fazer por uma telemarketing, ou fazer por um site. Então, ainda o brasileiro é muito necessário ter esse contato visual. Existem praças muito distantes. Eu estava contratando um representante para o oeste do Pará. Para você ir de Itaituba para Altamira são 7 horas, para ir de Santarém para Altamira mais 7 horas. Então, se você olhar no mapa, é um pedacinho do Brasil.
aonde como você vai chegar sem você ter essa abordagem pessoal? Agora, se você chega lá nos lugares distantes do Brasil, o cliente ainda é fiel ao representante. E outra, cada pedido grande que vem de Palmas, pedidos bons que vem de Santarém, pedidos bons que vêm de Barreiras. Barreiras é uma cidade que cresce a 10% ao ano. Há 20 anos cresce a taxa chinesa. E tem gente que nunca foi em Barreiras. Sem falar em estados super importantes, como Rio de Janeiro, aqui próximo, onde muitos fabricantes e decisores aqui de São Paulo, muitas vezes não atuam bem no Rio. Ah, no Rio não consigo. Poxa, mas o Rio é o segundo maior mercado do Brasil. Então, sem falar os estados tradicionais, existem praças hoje muito fortes que eu convido vocês a ter uma equipe de representantes. Bom, isso é o que eu tinha para apresentar para vocês. Eu gostaria de abrir 5 minutos aí para perguntas. Fiquem à vontade. Como é que você vê a representante para serviço? Eu acho uma boa. Por quê? Muitas vezes as pessoas vinculam representante a produto. Mas se você olhar na lei, fala em negócios mercantis. Eu acho ótimo, desde que o representante possa ter outras pastas que ele visite o mesmo cliente. Tá? Então, você não só pegar o representante, mas garantir que ele ganhe pelo menos R$2.000 por mês mensal, que aí ele não te larga. E sempre batalhar para ele ser a sua primeira ou segunda pasta. O que é muito importante é fazer algumas dicas que eu dei aqui, não largar o representante vendendo serviço sozinho. Porque serviço não é uma coisa que já o pedido sai na hora. Mas ajudá-lo no início. Por outro lado, se ele consegue ganhar dinheiro com o seu serviço, a pergunta é, até para os membros do WSO, quem já pensou em ter uma equipe de representantes? Dá dinheiro, pessoal. O representante não te custa nada. Se você for contratar hoje um gerente de conta-chave, eu faço headhunting. Hoje é muito difícil você encontrar gerentes e diretores muito capacitados na área comercial. Os salários são altíssimos, se ele for muito bom, ele já abriu o negócio dele ou não sai da empresa. Então, muitas vezes, você tem que trabalhar com supervisores ruins. Supervisores ruins que custam caro. Mas por que ao invés de trabalhar com supervisor ruim que custa caro, você não trabalha com um representante tradicional da Praça de Campos de Goytacazes, por exemplo? Vocês respondi, tudo bem? Outras perguntas? Eric? Bob? Fiquem à vontade. O que eu vejo? Eu vivo isso todo santo dia, né? Eu vejo, então, sabe que eu sou teu fã, não é para elogiar, já aprendi muito com você e eu acho que você está no caminho absolutamente correto. Eu vejo muito isso que você mencionou, que é exatamente essa amizade que começa a ser criada entre o gerente comercial e o representante, os probleminhas que não querem que cheguem na empresa. Não chega, né? E isso aí começa a criar um... Então, aí você tem que fazer uma auditoria, Bob. Bob, você tem que fazer uma auditoria, mandar uma outra pessoa lá. Porque com o tempo o supervisor representante começa a não querer ter desgaste, fica amigo, e o relatório de diário que a gente acompanha não vem tão bem. Importante que os supervisores, que vocês vão investir sim fixo e vão investir em despesa de viagem, mande um relatório à noite, todo dia, diretoria, veja e comente. Tá? Esse relatório diário permite que você identifique esse problema antes, viu, Bob? Você começa a ver o cara elogiar muito, falar muito de objeção. É que eu falo, muitas vezes o supervisor vai para fazer o papagaio de pirata do representante, para falar a mesma objeção que ele já fala, aí não é o caso. Agora, você precisa selecionar bem supervisores fortes e treinar, fazer um coaching, para que ele consiga mexer com o representante lá, mas numa boa, porque trabalhar com o representante é uma arte, porque muitas vezes ele sabe muito mais que o supervisor jovem. E ele é macaco velho, é raposa, os clientes ganham muito mais, ele ganha 4, 5 vezes mais. Então, se o supervisor não for muito bem treinado no coaching, ele vai lá e fica boiando. Ou se for fazer uma crítica muito grande, o cara joga a bola no mato e ele machuca o pé. Ou até a associação do próprio gerente já querer ganhar um recorde do... Isso também existe bastante. Bom, outras questões. Lande, quem mais? Aqui. Tem uma pequena empresa com um quadro de funcionários na área de vendas. Qual a possibilidade de transformá-los em... É interessante? Hoje são CLT? Sim. É muito interessante. Você vai crescer muito nas vendas. Por quê? Normalmente, uma empresa pequena, ela tende a trabalhar na sua região de abrangência. Por exemplo, se ele é em São Paulo, ele tem clientes em São Paulo. E aí fica difícil. São Paulo já vem sendo um estado muito, assim, um pouco depreciado ao longo dos anos. O dinheiro não está vindo muito para cá e ele está se espalhando pelo Brasil. Você põe um representante, por exemplo, no Rio de Janeiro, que é um mercado fortíssimo, os pedidos começam a vir. Se você seguir aquele caminho que eu te falei, você em 15 dias procurar no lugar certo e botar um representante, você não teve nenhum custo fixo. Ele veio com o dinheiro dele, certo?
de repente ele te manda pedido, se for um representante tradicional. Então, a tua pergunta é o seguinte, são mais pedidos que você vai receber. Então, hoje, você ter representante na Bahia é fortíssimo, um representante em Recife é fortíssimo. Hoje, a região Nordeste, por exemplo, ela está maior do que a região Sul. Então, uma das coisas que o empresário de São Paulo tem que realmente entender é que São Paulo não é o Brasil. Não é faz muito tempo. Só que se você for olhar um representante do Rio, sempre o Rio, porque é incrível como a indústria paulista tem representante ruim no Rio de Janeiro. Tá? E aí, não tem que ver de forma bairrista nada, São Paulo, Rio, tem que ver o seguinte, você está perdendo um mercadão. O mercado lá é fortíssimo. Minas Gerais, fortíssimo. Agora, quantos representantes você vai pôr em Minas? 5? Porque é um estado muito grande. Então, tem vários detalhezinhos, né? Não sei se respondi. Sucesso aí. Mas lá, pode falar, Leda. Como é que a gente faz essa divisão de área por estado? Eu tenho, por exemplo, uma divisão de 240 regiões do Brasil. Você pode fazer pelo índice de consumo. Tá? Se você pegar na IBGE, você consegue separar. Estão me mostrando a plaquinha que já meu tempo já... Você separa por consumo, tá? Cada região tem um PIB, tem um número de habitantes. Você consegue, pelo Brasil inteiro, pelo IBGE, fazer aonde você deveria colocar representantes. Eu tenho 240 áreas que eu já cheguei a trabalhar na Gama com 180 representantes, era para ser 240, e dá muito resultado, porque era um brand de consumo, chapinha de cabelo, né? Então vai depender do teu negócio, por exemplo, que é um negócio de roupas, que é um negócio que todo mundo compra, você teria possibilidade de ter até 240, tranquilamente. Ou 120, que seria uma equipe talvez o dobro da sua atual. Não é isso? Tem lugar muito bom que está trazendo muito dinheiro. Pessoal, muito obrigado, eu estou à disposição de vocês, meu tempo cerrado. Tem que passar a bola. Muito obrigado, pessoal.